Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo sobre Python e novamente com leitura de arquivo, só que dessa vez utilizando a biblioteca Pandas. Então em vídeo anterior nós vimos a leitura utilizando a função open do próprio Python. E aqui eu trago um exemplo um pouco mais completo daquele arquivo de histórico de cotação de dólar. Aqui eu tenho algumas coisas a mais nesse arquivo. Então eu tenho diversas colunas e essas colunas são separadas por ponto e vírgula. Esse tipo de arquivo é um arquivo CSV e aqui vale algumas explicações iniciais. O arquivo que tem extensão .csv, ele vem lá de Comma Separated Values, ou seja, os valores são separados por vírgula. E isso é muito natural quando pensamos na língua inglesa e que temos lá o decimal separado por ponto. Quando nós pensamos aqui no Brasil que a gente utiliza a separação do decimal por vírgula, e é comum nos arquivos terem ali números decimais, geraria uma confusão se aquela vírgula se refere a uma separação do decimal ou a separação de uma coluna pela outra. Então, arquivos .csv, feitos aqui no Brasil, quando nós temos ali os números separados por a casa decimal separada por vírgula, é comum ali trabalhar a separação das colunas por ponto e vírgula. E é o que eu tenho aqui. Eu tenho data, ponto, deixa eu tentar fazer uma... agora sim, coloco aqui um zoom, fica mais fácil a leitura de vocês. Então eu tenho lá data, ponto e vírgula último, ponto e vírgula abertura, ponto e vírgula máxima, ponto e vírgula mínima, ponto e vírgula var, percentual. Então essas são as nossas colunas da tabela. E daí temos uma linha para cada combinação deles. No caso é uma linha para cada dia e temos ali qual que foi o último, ou seja, a cotação de fechamento do dólar naquele dia, a cotação na abertura, a cotação máxima, a cotação mínima e a variação em relação ao dia anterior. Então se nós pegarmos esse 2,17%, ele é quanto variou o dólar aqui, 5,4797, em relação a fechamento lá no dia anterior, que tinha sido 5,3633. E esse arquivo também está aqui carregado no meu Colab. Está lá chamado de histórico dólar completo 2023.csv. E é esse arquivo que a gente vai fazer a leitura utilizando o Pandas. E é muito simples. Basta eu ter a biblioteca Pandas importada, então import pandas spd, deixa eu colocar uma maneira que fica um pouco melhor aqui a leitura, import pandas spd, e daí eu coloco lá, eu dou um nome para o dataframe em que eu vou fazer a leitura do arquivo, e ponho df histórico dólar 2023 igual a pd.read_csv. E daí eu passo aqui qual que é o nome do arquivo, aquela mesma ideia, como já está na raiz, não precisa colocar qualquer caminho de subpasta, está direto aqui o nome, histórico, dólar completo 2023.csv, e eu indico aqui qual que é o nosso separador, que o nosso separador é ponto e vírgula. E depois disso, eu coloco aqui para imprimir as 10 primeiras linhas. Quando a gente coloca de um data frame a função .head e daí um número ali entre parênteses, será impresso para nós o cabeçalho e também quais são essas n primeiras linhas. No caso aqui o n é 10, imprimirá ali as 10 primeiras linhas. Executando esse comando, nós temos aqui data que começa lá em 2 de janeiro de 2023, o último, que em 2 de janeiro de 2023, o último representa qual foi a cotação de fechamento, 5,3633, e assim por diante com a cotação de abertura, a máxima, a mínima e a variação em relação ao dia anterior. A gente poderia ainda pegar desse data frame e olhar quantas linhas que ele tem. Para isso, eu usaria lá o df histórico dólar 2023 e colocaria aqui shape na posição 0. Shape na posição 0 nos fornece quantas linhas o arquivo tem. Se eu colocasse shape na posição 1, nós teríamos aqui quantas colunas esse arquivo tem. E ele tem 6 colunas, uma coluna de data, o último que é a cotação de fechamento, abertura, máxima, mínima e a variação percentual em relação ao dia anterior.
E a partir disso, nós podemos fazer as diversas manipulações em cima do DataFrame. Então, extremamente fácil fazer aqui a leitura de arquivos utilizando Pandas, da mesma forma que tem o pd.read CSV, também tem o pd.read Excel, que faz a leitura de um arquivo ali no formato do Excel, formato XLSX, e tem também com outros formatos aqui possíveis. Então, muito versátil essa leitura de arquivos para Pandas, especialmente quando nós temos esse formato matricial, em que temos colunas com descrições e depois ali as linhas representando cada um dos registros. Então, fechamos por aqui esse vídeo de leitura com o Pandas. Obrigado e até a próxima.